Mas, irmãos, os irmãos permanecem nessa mesma dimensão espiritual e o nosso querido pastor Elis Clementino vai estar ministrando a palavra de Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Queridos, com muita alegria que estamos aqui hoje participando deste banquete espiritual e manifesto a minha alegria por estar aqui juntamente com o pastor Abimael. Temos uma história em comum, né? Uma história de muitos anos, juntamente com seu pai, pastor Zé Flor, onde trabalhamos muito na evangelização, por esse canavial por aí afora, carro de som, fazíamos grandes cruzadas. Jesus salvou muitas pessoas nestes eventos que realizávamos. História a gente não pode esquecer. A gente esquece em parte de histórias ruins. As histórias contribuíram para o nosso ministério, para a nossa vida, devem ser sim levadas em consideração. Eu digo que quando a gente esquece das pessoas que fizeram história na nossa vida, contribuíram na nossa história, constitui-se uma ingratidão. Ingratidão nunca foi bom em lugar nenhum. Os ingratos são duros de coração. Mas, queridos, eu separei um texto para esta semana. Eu gosto sempre de separar um texto para meditação, que hoje é culto de doutrina. Eu compreendo que ninguém melhor do que o pastor da igreja para ministrar de acordo com a necessidade da igreja. Ele pode apertar um pouquinho, não é? Pode aliviar um pouquinho. É ele o pastor da igreja. Mas eu quero aqui meditar, trazer uma reflexão dentro daquilo que li, conforme escreveu o apóstolo Paulo na sua carta à igreja de Coríntios. Quando ele disse: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? Ontem estive na Paraíba, juntamente com o pastor Zé Carlos de Lima, e dei uma introdução sobre o tema tesouro em vaso de barro. Eu não tenho mais aquela eloquência que tinha há 30 anos atrás. Pastor Abimael lembra muito bem. Eu gritava, eu dava um pinotinho. Mas hoje a gente vai sendo modelado pelas circunstâncias, pela idade, não é? Já estou entrando aí nos meus 77 anos e dou graças a Deus porque ainda estou em pé. Amém? Irmãos, quem conhece aqui o que é vaso de barro? Muita gente conhece o que é um vaso de barro. Há muitos tipos de vasos de barro, muitos modelos, não é? Muitos modelos de barro, de vasos de barro. Há de se observar que os vasos de barro, ele
não tem algo que desperte admiração. Pela sua simplicidade, por ser apenas um vaso de barro. Amém? Antigamente, isso desde a antiguidade, que as pessoas criavam, produziam vasos, recipientes de barro, e muitas vezes eles colocavam dentro daquele vaso de barro ouro, prata, dinheiro. E a gente ouvia muito se falar em botija. As pessoas guardavam as riquezas dentro desses vasos e depois enterrava. Enterrava. E se chamava muito de botija. Não era, pastor Ismael? Muito. Botijas. Se guardava as coisas lá dentro. Bom, um vaso de barro, ele é moldado da terra, de frágil estrutura, quebrável. As irmãs donas de casa, que têm em casa vasos de barro, geralmente elas têm um certo cuidado para não quebrar. Caiu, quebrou, e a gente não pode fazer um milagre a não ser remendar. E às vezes nem remendo pega mais. Quem diz amém? Então, quebrável, ele não possui brilho próprio. Barro é barro, nada chama a atenção de nós para admirá-los, né? Admirá-lo. Então, aos olhos humanos não tem nenhum valor que chame a atenção. Ainda assim, meus irmãos, como disse, que se usava muito nos tempos antigos, vasos. Hoje ainda se usa os vasos de barro, não é? Então, a sua importância nunca se deu pela sua aparência. Porque a aparência é vaso de barro e acabou, não tem nenhuma admiração, não há algo que chame a atenção. Mas, escute o que eu vou dizer. Naquilo que está dentro do vaso. A riqueza não está no recipiente, mas naquilo que está dentro dele. Deu para entender? Deu para entender? Você tem valor ou não tem? Você tem valor ou não tem? Você é um vaso rico ou um vaso pobre? Entenderam? Hein? Entenderam a linguagem? Entenderam. Então, vamos repetir. O valor não está na sua aparência, mas naquilo que ele carrega. Diga comigo, o valor não está na aparência, mas naquilo que ele carrega. Aleluia. Foi justamente essa imagem que o apóstolo Paulo, ele escolheu para escrever aos cristãos de Corinto. Repito a sua frase. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Por quê? Não se escreve algo sem sentido. Paulo queria mostrar uma verdade fundamental para aqueles crentes.
Ele queria dizer algo que nele havia uma preciosidade. Mas por que ele escreveu esta palavra aos cristãos de Corinto? Para que eles aprendessem que em si eles não teriam valor nenhum. Não teria valor algum. Mas o que o enriquecia era a presença de Cristo na vida deles. E ele aqui classifica Cristo como o maior tesouro. Ele diz: temos, porém, esse tesouro. Por que tesouro no singular? E vasos no plural. Porque Paulo compreendia que tesouro só existe um. Só existe um. E esse tesouro, você na qualidade de vaso, possui. Quem é esse tesouro? Quem é esse tesouro? Cristo Jesus. Tem um hino muito antigo que diz: quem tem Jesus tem, quem não tem. Armando Filho canta um hino que diz assim: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Já deu para perceber a sua importância, irmão? O quanto você é nobre para Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Meus irmãos, observe bem que quando temos um coração rico, quando eu digo rico, ele está cheio de coisas boas. Salomão disse que de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E Jesus escreve, fala lá em Mateus, o seguinte: do coração, do bom coração se tira o bom tesouro. Do mau coração se tira coisa ruim. O que a gente tem dentro de nós é manifestado por duas coisas. A primeira, por aquilo que você fala. A segunda é pelos seus atos ou comportamento. As pessoas nos conhecem por essas duas coisas. Pelo que fala e pelos atos. Aquilo que a gente faz no dia a dia. Uma outra coisa que eu considero também é que as circunstâncias revelam o que somos. Vocês entenderam? As circunstâncias revelam o que somos. Você não conhece uma pessoa quando ele está vivendo em boas circunstâncias, não é? Mas na adversidade,
como ele procede. Porque o que está dentro sai. O que está dentro se manifesta. Se dentro do seu coração está a presença de Cristo, a glória de Deus resplandece sobre a sua vida. Escuta, irmão. Escuta. O Espírito Santo nos faz compreender que somos vasos. Não passamos disso. Vasos. E Cristo é o tesouro depositado dentro de nós. É isso que faz você ser rico. Você é mais rico do que os bilionários. O que os bilionários têm, você pode não ter. Mas o que ele não tem, você tem. Cristo vale mais do que uma pepita de ouro. Cristo vale mais do que uma pepita de ouro extraída dos minérios lá. Então, irmãos, eu digo o seguinte: esses vasos possuem grande utilidade de acordo com o conteúdo que carregam. Se você está cheio de coisas boas, carregando dentro de você, tudo aquilo que constrói, tudo aquilo que edifica, tudo aquilo que louva a Deus, tudo aquilo que engrandece o nome do Senhor, você está expondo a riqueza do seu coração. Deu para entender? É uma reflexão. É uma reflexão. Assim, meus queridos, fica evidente que o valor não está no vaso, mas no poder de Cristo que habita em nós. Amém? Existem vasos, conforme Paulo escreveu a Timóteo, e eu quero falar sobre a utilidade dos vasos. A utilidade. Mas antes eu quero fazer uma ilustração aqui. Provavelmente, esses vasos que sustentam esses ramalhetes aqui, de flores, são de barro. Eu não sei se esse é, mas a maioria, eles são de barro. Vamos que não seja de barro. Sem esses ramalhetes aqui, o que ele representaria para você? Simplesmente vaso. Não chamaria a atenção, nem para tirar uma foto. Que quando a gente vai tirar uma foto num ambiente desse, a gente procura um lugar que tem flores. Que dá qualidade à foto. Então, o que é que enriquece estes vasos aqui? São exatamente o que eles carregam. O que você carrega é o que enobrece você. Alguém pode até não lhe dar o devido valor que você merece. Alguém pode até lhe tratar com desdém ou simplesmente ignorar a sua presença. E isso não significa que você não tenha valor. Esses valores que você tem dentro
de si, eles são manifestos em algum momento da sua vida. Eles são manifestos. Quem não ficou admirado com certas pessoas que você achava que elas não tinham muita importância? E depois você descobriu que aquela pessoa é muito útil até para lhe ajudar. A gente descobre as pessoas, o que elas têm em determinados momentos. Mas escute o que eu vou dizer aqui. Escute sobre a utilidade dos vasos. Ao observarmos os vasos como objetos comuns, percebemos que existem diferentes tipos e finalidades. Na sua casa tem vasos para sala de jantar, tem vasos para o terraço, tem vasos na cozinha, tem vasos lá no banheiro, tem vasos lá no quintal. Sim ou não? Ao nosso ver, parece que aqueles que não estão sendo apresentados nos recintos mais nobres, parece que são menos importantes. Parece que a gente não liga muito para eles porque eles estão sendo ocupados com coisas mais simples. Sim ou não? As donas de casa não traem para a sala um recipiente que está lá no quintal. Não, é o quintal. Mas eles são úteis. São úteis. Agora escute o que eu vou dizer aqui. Não ignore. Aqui estão os vasos. E aqui estão outros vasos. Para Deus, os vasos que estão aí têm a mesma importância dos vasos que estão aqui. Perante Deus, ninguém é melhor do que ninguém. Todos são vasos, usados, precisos das mãos de Deus no momento certo, quando Deus quer usar. Aleluia. Então, para Deus, os vasos são úteis. São úteis. São úteis. A partir disso, quero destacar alguns princípios. Alguns princípios. O valor do vaso não está no barro, mas no tesouro que ele contém. Toda glória não pertence ao recipiente, não pertence ao vaso, mas ao que está dentro dele. Ou seja, a tua importância, a nossa importância, não se dar a nós mesmos, mas a Deus seja a glória e a honra. A Bíblia diz: se o homem quer se gloriar, glorie-se nele. Nele quem? Em Cristo que está em você. Às vezes, subestimamos a nós mesmos.
como quem não tem valor. Não subestime você, ou seja, não desclassifique você. Você é importante para Deus. Diga, eu sou importante para Deus. Se você não fosse tão importante para Deus, Ele não colocaria dentro de você um vaso, um tesouro dentro de você. Ele não colocaria um tesouro. Você permaneceria como você está. Simplesmente como um vaso. Mas Ele colocou um tesouro dentro de nós para que a gente tivesse valor. A gente tem tanto valor que quando a gente morre, o salmista disse lá que há uma preciosidade dos que dormem no Senhor. Não é? Parece um versículo assim, sem... Mas, quando a gente começa a meditar, o que o salmista diz ali, aquele que está no ataúde lá, no caixão, teve uma preciosidade para Deus. Deus investiu nele. Deus está investindo em nós. E Deus não quer perder investimento. Deus está investindo em você porque Ele quer que você um dia esteja na presença dEle. Aleluia, aleluia, aleluia. Os vasos, eles não têm glória alguma. Toda a glória pertence ao conteúdo e não ao recipiente. A Bíblia nos ensina que nós não devemos louvar a nós mesmos. Quando isso acontece, já estamos sendo reprovados. Diz a palavra que quem a si mesmo se louva, já está reprovado. Então a gente não tem de que louvar a gente mesmo, não temos nada para que você dê glória para você mesmo, glória para mim, glória para mim, glória para mim. Não, isso não funciona. Você é um vaso de barro, você é um caco no meio dos outros cacos, somente isso, porque a glória é de Deus. Aleluia, aleluia. Ainda que é simples, recebe visibilidade e reconhecimento, mas continuam sendo vaso. Ele pode estar na sala, pode estar na cozinha, ele pode estar no quintal, eles são vasos. Embora que os mais reconhecidos são aqueles que estejam nos lugares de destaque. Esses são mais reconhecidos, não é? Mas tem o mesmo valor. Isso indica que Deus usa os vasos da maneira que Ele quer. Da maneira que Ele quer. Os mais simples. Por que é que Paulo diz que Deus escolhe as coisas simples? As coisas humildes. As coisas desprezíveis. Porque Deus escolhe para confundir as que são. Muitas vezes Deus faz com que alguém se surpreenda com algumas pessoas que você não dava nada por ela. Pessoas que você julgava incapaz de qualquer coisa. Pessoas simples. Mas
que tinha um valor extraordinário. Um valor extraordinário. Eu quero trazer uma experiência aqui. O pai desse moço aqui. Qual era o nome dele? Heleno. Heleno tinha um monte de chave assim. Mas ele sabia aonde cada porta aquela chave cabia. Eu vi muitas pessoas ali em Abreu Lima perturbado. Chama Caeté. Chama Caeté. Só ele tem a chave. Só ele sabe onde está a chave. Irmãos, Deus se utiliza das coisas simples. Deus é simples. Deus é simples. Deus é simples. Deus é simples. Muitas vezes eu chegava lá, cadê Caeté, meu Deus, a chave? Aí dizia que era São Pedro, porque tinha o chaveiro do céu ali, brincando com ele. Mas era tão útil, uma pessoa tão simples, tão amável, mas tão simples. E Deus se utiliza das pessoas simples, das coisas simples, para confundir as que são. Tudo isso é porque a glória não é nossa, o louvor não é nosso, a glória é para o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Queridos, vasos de menor visibilidade, mas são igualmente úteis. Todos nós aqui, de pequeno a grande, somos vasos. Diga, somos vasos. E vasos enriquecidos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, no contexto espiritual, Deus trabalha na vida desses vasos. Deus tem muitas maneiras de trabalhar com o barro. Que lembra do profeta Jeremias. O profeta Jeremias foi levado à casa do oleiro. A casa do oleiro. Porque o que Deus não queria dizer para Jeremias, falar simplesmente de barro. Não. Deus queria dar uma lição. Então Deus se utilizou de algo tão frágil, tão sem valor, o barro. O barro. E diz que o oleiro estava trabalhando com um vaso de barro. Deu aquele aperfeiçoamento. De repente o vaso quebra na mão do... Alguém diz que ele caiu e quebrou. Ele quebrou na mão do oleiro. O que é que fez o oleiro? Refez e fez um vaso melhor do que o anterior. Eu não sei se você está sendo trabalhado aqui pelo Senhor. Eu não sei se você está nas mãos do oleiro, mas se você estiver nas mãos do oleiro, está em boas mãos. Então glorifique a Deus, exalte o nome do Senhor. Aleluia. Então não reclame. Não. Se você estiver na mão do oleiro, fica tranquilo. Vai sair vaso novo.
Se você está nas mãos do oleiro, vai sair vaso novo. Não importa se você está sendo amassado, se você está sendo modelado, se você está sendo lapidado, não importa. O que importa é que vem vaso novo por aí. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Então ninguém se glorie de si mesmo. Você é vaso e está nas mãos do oleiro. O oleiro é que é tudo. Você fora das mãos de Deus não é nada, irmãos. Não é nada. Não é nada. Deus tem a autoridade absoluta sobre o vaso. Ele tem autoridade absoluta. Ele faz o que ele bem quiser. E não há o que dizer, por que fazes? Por que estás fazendo isso? Não pergunte a Deus. Não pergunte. Não pergunte para Deus. Então Deus molda o barro conforme a sua vontade e o barro não pode resistir. Resistir contra Deus, quando Ele está querendo o melhor para você. A gente não compreende, irmãos, o trabalhar de Deus. Às vezes parece algo estranho, que você, por não entender, você entra em desespero, você se desespera, você se perturba, porque você não está entendendo o trabalhar de Deus. Você não está entendendo o trabalhar de Deus. Então Deus está trabalhando, está fazendo algo na sua vida, está desenvolvendo em você algo muito melhor, algo muito mais precioso para a sua vida espiritual. Que Deus continue abençoando a você. Que Deus continue ajudando a sua vida, lhe dando proteção, lhe dando força, lhe dando graça. Não importa a nuvem escura, não importa a dificuldade, dê glória a Deus, porque algo bom Ele está providenciando para você. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O tesouro é o que define o vaso. O ser humano é vaso, mas Cristo é o tesouro. Assim toda a glória deve ser atribuída a Ele. É difícil a gente glorificar a Deus na hora da prova. É difícil você dizer na hora da angústia, na hora da prova, você dizer para Deus, amém. Glória a Deus que Deus está trabalhando. Ninguém quer sofrer. Ninguém quer passar por dificuldade. É ruim. É ruim. Mas o resultado é bom. Às vezes a gente tira algo ruim, algo bom de algo ruim. A gente pode tirar algo bom de algo ruim, sim ou não? A gente pode ou não? Quando a gente olha para o Salmo 119, 71, o salmista diz assim, foi bom eu ter sido afligido, só assim eu aprenderia os teus estatutos. Há um valor oculto na aflição. Diga comigo, há um valor oculto na aflição. Esse valor oculto você não descobre no conforto. Você não descobre no conforto. Você descobre na hora da aflição. Você descobre quando você vê as mãos de Deus trabalhando em seu favor. Aí você diz assim, foi muito bom, muito bom. Mas como é que você encontra algo bom na dor?
Quando é que você encontra algo bom no vale? Quando é que você encontra? Muitas vezes Deus, Ele nos leva à sala de aula. Não é na faculdade, não é nos colégios, não. Ele te leva para a sala de aula no deserto. E lá no deserto, você aprende coisas que você nunca aprendeu na vida. Aleluia! Eu não sei se você está no deserto aprendendo. Eu não sei se você está aprendendo na dor. Eu não sei, mas sei uma coisa, que Deus, Ele está lhe assistindo e algo melhor, algo bom, algo transformador irá acontecer na sua vida. Aleluia, 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 aleluia. Zele pelo que está dentro de você.